Oi, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a história, para a gente começar a entender como que a psicologia surgiu. Ao final, eu vou falar sobre a psicologia no Brasil, mas até lá vai ter um longo caminho. Eu vou fazer uma diferenciação sobre o que é história e o que é pré-história. A história é a partir do momento que ela começa a ser escrita, e a pré-história a gente consegue ter acesso através da arqueologia. A história do Brasil começa em 1500. Tem algumas coisas que foram desenhadas e algumas coisas que foram encontradas através da arqueologia. Na pré-história, o que a gente tem são teorias. Por exemplo, o fóssil Luzia, que foi encontrado em Minas Gerais. Está se construindo aí. A gente acaba estudando a história dos colonizadores e deixa de lado a história indígena. Aí a gente começa a reproduzir a mesma coisa que o Pedro Vaz de Caminha escreveu. Por quê? Porque a gente só consegue ter acesso ao que está escrito. Porém, a gente tem que ter consciência que a gente tem essa visão de alguém que escreveu. E os indígenas, eles passam o conhecimento de forma diferente, é da forma falada. Hoje em dia, eles estão aprendendo a escrita, que é essa escrita que a gente tem aqui no Brasil, e provavelmente vão conseguir escrever a história deles, que também é a nossa história. É óbvio. Os portugueses só chegaram aqui no Brasil porque estavam querendo especiarias. Essas especiarias eram necessárias somente porque não existia refrigeração. Então eles precisavam chegar até as Índias, tal, e toda aquela história que a gente conhece, Pedro Álvares Cabral, e ele acabou chegando aqui. Só que não era um ponto final. Eles estavam querendo utilizar só como um ponto de parada. Eu tô falando aqui isso, mas as pessoas que são formadas em história vão saber falar muito melhor do que eu. Nessa época tava aquele negócio de terra plana, terra redonda, terra plana, terra redonda, aí Copérnico e tal. Daí a descoberta do Brasil começou lá no Nordeste. Teve a carta de Pedro Vaz de Caminha e tiveram também algumas artes que foram pintadas para descrever como que eles viam. Só que a visão do artista acaba interferindo ali. E quem fazia a arte eram os portugueses. Logo, a gente não sabe se aquela era realmente a visão real ou a visão dos portugueses somente. A história dos donos da terra daquela época, que são os índios, ela se perdeu, porque muita gente veio a falecer, mas eu percebo que hoje em dia o Brasil também ainda não está conseguindo pensar por esse lado, que existe uma história antes aí. Muitas pessoas se colocam como colonizadores até hoje, né? Como eu peguei essa terra e essa terra é minha. Mas sim, a partir de 1500, a história do Brasil começa a ser registrada. Daí chegou uma época que eles estavam precisando de grana. Então viram que o Brasil podia render ali uma grana. E eles precisavam de braços, o trabalho. E começaram a utilizar os índios e também começaram a utilizar o tráfico africano. Mas tinha resistência à escravidão, porque ninguém quer ser escravo, ninguém gosta disso. Então é claro que vai ter resistência. Porém, mesmo com a resistência, teve a escravidão, logo de início. Os holandeses quiseram chegar aqui no Brasil, mas foram expulsos. Mas aí o que aconteceu? A miscigenação. As populações variadas começaram a procriar entre elas. Os espanhóis quiseram ouro. Uma coisa que eu me pergunto é como que o ser humano chegou nessa ideia de que ouro é algo que é muito bom, ou então que é algo muito valioso, porque é uma pedra, né? Que quando derretida ela fica bonita, fica brilhosa. Não sei como que chegaram até aí, nessa ideia, mas é algo que eu fico pensando. Como que chegaram nessa ideia de que ouro é algo bom? Portugal veio também, em massa, criou ouro. Aqui tinha muito ouro. Deve ter ainda, mas tinha muito ouro. Começaram a pegar pessoas de outros países para mão de obra livre. E na verdade era para explorar o trabalho. A família real em Portugal, ela veio para o Brasil porque estava acontecendo uns negócios lá com Napoleão, a França. Daí tudo que vem com a família real é mais trabalho escravo. E começou também um comércio aí com a Inglaterra, né?
que já começou na desigualdade. Por quê? Porque o Brasil, ele continuava sendo explorado, a terra brasileira. Então a gente, que é brasileiro, continuava a ser explorado. Dom João voltou, deixou o Pedro II.